Jesus ficou para trás para orar e ele orientou seus discípulos aí adiante, mar adentro. Aqui fala que eram muitos estádios da terra. João é mais específico, falava que era entre 25 a 30 estádios. Cada estádio é mais ou menos 180 metros. Então, os discípulos já estavam mar adentro a mais ou menos 5.500 metros. E aí, de repente, Jesus aparece lá no meio e todo mundo se assusta. E aí, Jesus logo acalma os seus discípulos e diz: calma, sou eu, Jesus. Paz seja convosco, tem de bom ânimo, calma, sou eu. E aí Pedro olhou para Jesus e disse: olha, se tu és mesmo Jesus, manda-me ter contigo por sobre as águas. E aconteceu aí, queridos, algo que acontece conosco todos os dias. Aconteceu um chamado. Diga, aconteceu um chamado. Jesus olhou para Pedro e disse: vem Pedro, sai do seu lugar, pode sair, vem. Sai do seu barco e caminha por sobre as águas. Vem ao meu encontro. Sabe o que aconteceu? Pedro ouviu a voz de Jesus, ouviu aquele chamado. Lembrando, estou fazendo aqui um paralelo para a nossa realidade de hoje. Pedro ouviu o chamado e imediatamente saiu do barco. O que aconteceu? Ele começou a caminhar por sobre as águas. Ali não era nenhum truque de Chris Angel, nem David Copperfield, nem nenhum mágico. Ali era simplesmente uma ação sobrenatural de Deus em resposta àquela atitude de sair do barco de Pedro. Quando Pedro teve a atitude de ouvir o seu chamado, ele imediatamente saiu e começou a provar de uma experiência sobrenatural. Aquela experiência indica que o fato dele ter saído do barco, ele começou a andar numa dependência total de Deus. E na nossa vida ministerial, é mais ou menos isso. Quando Deus te chama e você tem a atitude de sair do barco e responder esse chamado, você começa a romper aí as barreiras do que é natural e começa a entrar no sobrenatural, no âmbito de dependência a Deus. E quando nós falamos de excelência no ministério, nós falamos de pessoas que são completamente dependentes de Deus. Completamente dependente daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus é capaz de fazer e deseja fazer no nosso meio. Pedro ouviu a voz de Jesus e imediatamente saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Quando Deus nos faz um chamado, Ele nos faz um chamado para viver um outro nível de vida, um outro nível de experiência com Ele. Quantos querem ter uma nova experiência com Deus? Quando Ele nos chama, Ele nos faz um convite para obras ainda maiores. João capítulo 14, versículo 12. Quando Ele nos chama, Ele nos faz um convite para que possamos experimentar aquilo que Ele pode e deseja fazer. Nós rompemos uma barreira do natural e começamos a entrar num âmbito completamente sobrenatural, no âmbito de dependência a Deus, no âmbito onde nós vamos ver Deus agir de uma forma especial e sobrenatural. Nós vemos isso na história da igreja. Nós vemos experiência, por exemplo, existia um homem, George Whitefield. Ele um dia fez uma oração. Ele disse: Senhor, faça de mim um crente fora do comum. Quantos querem ser fora do comum? Deus respondeu a sua oração. O interessante é que ele começou a pregar e 10, 20 mil pessoas se reuniam para ouvi-lo. E ele começou a pregar num púlpito que ele havia feito com madeiras achadas em algum lugar. Ele fez um púlpito. E ele começou ele começou a pregar em cima desse palanque, não muito seguro, não muito firme, mas ali ele pregava para 10 mil pessoas, sem uso de equipamento nenhum. Os livros contam que sua voz podia ser ouvida a 1 quilômetro de distância, e a 1 quilômetro de distância as pessoas, famílias inteiras, ouviam a voz de Whitefield sem nenhum equipamento de som, e entregavam suas vidas a Jesus. Consegue imaginar? É como se o Espírito Santo pegasse a voz de Whitefield e levasse uma pessoa a 1 quilômetro de distância. E ali as pessoas ouvirem a voz, receberem a mensagem do Evangelho e se entregar para Cristo. É mais ou menos isso que Deus faz. É mais ou menos isso que Deus deseja fazer através da vida daqueles que ouvem o seu chamado e saem do barco sem
medo. Queridos, quando nós falamos de vida ministerial, nós falamos de pessoas que são chamadas para viver um outro nível de experiência com Deus. E aí, queridos, quando você responde o chamado, você precisa compreender que o controle está com Deus. Quando você responde o chamado, você perde o seu controle para que Deus possa assumir o controle. E é interessante que quando nós falamos, muito nós clamamos, nós temos ouvido clamores de avivamento no mundo inteiro. Pessoas estão clamando por avivamento. Nós participamos de congressos de avivamento no mundo inteiro. Nós temos visto pessoas chamar, nós temos visto pessoas orarem por avivamento. Mas o interessante é que quando nós paramos e estudamos sobre o tema, sobre o assunto, nós vamos perceber que avivamento, ele é resultado de um trabalho conjunto entre Deus e o homem. Sabia disso? Deus chama o homem natural. Dr. Richard Owen Roberts é a maior autoridade sobre avivamento hoje no mundo. Ele estudou durante 60 anos mais de 11 mil livros, títulos diferentes sobre o tema. E depois ele chegou a uma simples conclusão, que avivamento é o mover extraordinário de Deus através de homens comuns. Então Deus sempre usa canais. É o mover extraordinário de Deus através de homens comuns. Nós vemos, por exemplo, John Wesley. John Wesley foi alguém que percorreu cerca de 660 mil quilômetros pregando a palavra de Deus. Às vezes ele pregava até 10 vezes por dia. E aí, irmãos, Deus usou para um grande canal de um grande avivamento. Outros grandes homens de Deus, como Moody, como o próprio Whitefield, Jonathan Edwards, orava 13 horas até que Deus encheu com o Espírito Santo. Ele começou a anunciar a palavra de Deus de tal forma que as pessoas se desesperavam ao ouvir a palavra de Deus. Mas Deus chamou estes homens que saíram do barco e começou a provar das coisas sobrenaturais. Começou a provar desse mover que Deus deseja fazer. E aí, meu irmão, o meu desafio para você nessa manhã, o meu primeiro desafio para você nessa manhã, é fazer você compreender que Deus, Ele reage. Fala assim comigo: Deus reage mais do que Ele age. Sabia disso? Quando você ler na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, com exceção da criação do mundo, Gênesis capítulo 1, 2, você vai perceber que todas as vezes que Deus se manifestou, foi em resposta à atitude de um homem. Foi em resposta à ação de alguém. Então, queridos, quando nós tomamos a atitude de sair do barco, em resposta à voz que nos chamou para o ministério, queridos, aí nós vamos ver uma ação de Deus, nós vamos ter uma reação de Deus. E o meu intuito nessa manhã, um dos meus intuitos nessa manhã é fazer você compreender que Deus te chama para viver um outro nível de experiência. Deus te chama para viver aquilo que Ele pode e deseja fazer. Deus, Ele deseja se manifestar. E a forma que Deus tem para se manifestar no nosso tempo é através de nós, é através da igreja, é através da sua liderança. E aí, meu irmão, quando você abandona esse barco, o interessante é que quando Deus fez o convite para Pedro, as ondas estavam fortes. A Bíblia diz que as ondas a força das ondas açoitava o barco. Queridos, é em meio a ondas fortes que Deus te convida a sair do barco. Amém, irmãos? É em meio da turbulência, no meio dos ventos fortes, das ondas fortes, é que Deus faz um convite para você sair do barco. É o momento que Deus te chama. Pode ser o momento do contexto mais difícil. Eu costumo dizer que o mundo, a carne e o diabo criaram diante de nós um cenário onde as possibilidades de avanços, de conquistas, são pequenas, são ínfimas.
mas é justamente para contrariar a nossa realidade, a realidade externa que nos cerca, é justamente para contrariar este cenário que Deus nos chama para revelar o seu poder e sua grandeza através da sua igreja. Irmãos, o mundo está coxo, o mundo está doente, o mundo está enfermo, mas nós temos o remédio que o mundo precisa. E é com essa mentalidade que nós precisamos sair do barco. É com essa mentalidade que nós vamos ouvir o chamado do Senhor. É com essa mentalidade que nós vamos assumir uma liderança local, sabendo que quando você responde esse chamado, você entrou, queridos, num âmbito de total dependência a Deus. É o que nós precisamos compreender hoje. Dependência de Deus. Ou dependência a Deus, depender de Deus. Excelência no ministério está diretamente ligada à sua total dependência a Deus. É deixar que Deus opere, é deixar que Deus faça, é deixar que Deus se manifeste. Eu gosto muito de compartilhar a experiência de um pastor chamado Reinhard Bonk. Quando já ouviu falar nesse homem? Queridos, eu gosto muito de compartilhar essa experiência de vida dele, porque ele nos traz grandes lições. Reinhard Bonk, ele foi pastorear uma igreja, foi fazer um trabalho missionário, pastorear uma igreja em Lesoto, na África. Lá, ele passou 7 anos. Diga comigo, 7 anos. Ele ficou pastoreando uma igreja de 5 membros. Você sabe o que é isso, irmão? 7 anos pastoreando uma igreja de 5 membros. Um dia ele precisava de $30 para pagar o aluguel da missão que ele fazia parte. E ele não tinha. Então ele entrou no escritório dele, se ajoelhou e começou a orar dizendo: Senhor, me dá $30 para eu pagar o aluguel da missão. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: Reinhard, você quer $1 milhão? Faz assim, irmão. Uau! Você quer $1 milhão? Reinhard se levantou, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo, foi para fora, respirou, entrou para dentro, chorou, se ajoelhou, colocou seu rosto no chão e disse: não, Senhor, eu não quero $1 milhão, não quero $1 milhão. Eu quero 1 milhão de almas. Naquela noite ele teve um sonho. Ele viu a África sendo lavada pelo sangue do Cordeiro. Naquele momento ele compreendeu o seu chamado. Naquele momento, naquela visão, naquele sonho, ele compreendeu que aquele sonho representava o vem de Jesus. Representava o chamado. Sabe o que ele fez? No outro dia, ele resolveu alugar um estádio que cabia 40 mil pessoas em Lesoto. Ele tinha 5 membros. Mas aí resolveu alugar um estádio que cabia 40 mil pessoas. Ele começou a visitar algumas outras juntas de missões e formou uma equipe, pediu seu apoio e juntou uma equipe de 40 pessoas. E começou a trabalhar, vendeu bens, levantou recursos, fez viagens para levantar um recurso, para custear o evento evangelístico. O objetivo era anunciar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Então ele investiu sua vida, investiu seu tempo, investiu suas finanças para fazer aquele evento evangelístico. Chegou o primeiro dia, era um evento de 3 dias. No primeiro dia, no estádio que cabia 40 mil pessoas, tinha 100 pessoas. Quantos de nós olharíamos para esse cenário e pensaríamos: puxa, não deu certo. Só 100 pessoas, trabalhei aqui 4 meses, evangelizei o país inteiro e só tem 100 pessoas aqui. Mas, irmão, é interessante que Deus, quando você responde o chamado, quando você sai do barco, você começa a perceber que Deus nos surpreende. Amém ou não amém? E você precisa estar aberto para ser surpreendido por Deus. Fala para o teu irmão: espere ser surpreendido por Deus. Espera. Alguma coisa vai acontecer, irmãos. Alguma coisa acontece. Talvez você não entenda, talvez você não compreenda,
mas se Deus te chamou, alguma coisa vai acontecer. É interessante, Lucas capítulo 5 fala que Pedro havia pescado, trabalhado o dia inteiro, a noite inteira, e não tinha pescado nada. Aí Jesus vai para Pedro e diz, olha, vai lá de volta e lança a sua rede. Aí Pedro olhou para Jesus e disse, olha, trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra há uma expectativa. Queridos, aprenda a gerar expectativa na palavra de Deus. Aprenda a gerar uma expectativa no seu chamado. Porque Deus não faz nada pela metade. Se Deus te chamou, Ele vai completar a obra. Amém, irmãos? Eu costumo dizer que Deus não faz nada pela metade. O Deus que te deu a capacidade de sonhar, de planejar, de arquitetar, também te deu a capacidade para realizar. E nisso nós vemos a justiça de Deus se manifestando. Amém? E aí, Reinhard Bonk começou a pregar como se o estado tivesse com 40 mil pessoas, mas só tinha 100. Aos 10 minutos de pregação, uma pessoa na penúltima fileira levantou a mão, reparou que ele havia recebido uma cura. Eu não sei te dizer que enfermidade ele tinha, mas ele reparou que tinha sido curado e começou a gritar dizendo, eu estou curado! Uma pessoa de um outro lado também percebeu que havia recebido uma cura, e daquele jeito bem alegre, bem africano de ser, começou a gritar também, eu estou curado, eu estou curado! E começou a mover de cura naquele momento. A pregação foi interrompida, porque as pessoas começaram a declarar suas curas. E aquela onda de cura começou a se propagar por toda Lesoto, e por parte da Nigéria, de Níger também, e vieram um grupo muito grande. E no último dia, tinha 40 mil pessoas dentro do estádio, quase 100 mil pessoas do lado de fora. Sabe por que isso? Porque ele ouviu a voz de Deus, compreendeu e saiu do barco. Irmão, se Deus está te chamando, vá. 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 Alguma coisa vai acontecer. Não sei o que é, não sei como, não sei porquê, mas se Deus te chamou, queridos, é para um propósito muito maior. Mas esse texto mostra o seguinte: Pedro ouviu a voz do Senhor, saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Ele teve ali uma experiência extraordinária. Amém, irmãos? Ele confiou no seu chamado, ele confiou na voz de Deus, ele confiou na palavra de Deus. Se Jesus disse vem, ele não pensou duas vezes. Saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Os ventos eram contrários, as ondas eram fortes, mas ele continuava andando por sobre as águas. De repente, a Bíblia diz que, reparando, porém, a força do vento teve o quê? Medo. Nesse momento aconteceu o quê? Ele começou a afundar. Ele começou a submergir. Ou seja, ele tirou os olhos daquele que o chamou e começou a olhar a força do vento. Ele tirou os olhos de Jesus que o chamou e começou a reparar a força do vento. Nesse momento ele começou a afundar, submergir. E é exatamente isso que tem acontecido com liderança no Brasil e no mundo. Pessoas têm sido chamadas por Deus, têm caminhado por sobre as águas, têm tido experiências com Deus, têm tido experiências sobrenaturais com Cristo, mas vieram à força dos ventos. O que é que aconteceu? Afundaram, retrocederam, fazem parte daquele grupo dos 15 milhões de desviados, de pastores, líderes, pessoas que já foram líderes, pastores que estão desviados hoje no Brasil. Pessoas que um dia responderam o chamado, mas valorizaram a força dos ventos. É importante compreender, queridos, que quanto mais reto no caminho do Senhor nós estivermos, mais forte os ventos soprarão na nossa direção. Quanto mais reto nos caminhos do Senhor nós estivermos, mas tudo vai conspirar contra nós. E essa é uma mentalidade que nós precisamos ter a partir do momento que nós decidimos sair do barco, a partir do momento que nós ouvimos o chamado do
Senhor e tomamos a decisão de sair do nosso lugar em resposta a esse chamado, em resposta a esse novo nível que Deus nos convidou para viver. Perseguição, dificuldades. Mas é interessante observar, eu separei aqui, nesse livro, eu falei que eu escrevi para vocês, a linguagem do crescimento ministerial. Pensando nisso, eu elaborei aqui alguns pontos fundamentais, eu ensino isso para a nossa liderança lá em Brasília, para os nossos líderes de ministérios. Eu elaborei aqui alguns pontos que eles precisam ter em mente quando iniciar a sua jornada de liderança. Eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês pudessem, se você quiser anotar, fique à vontade. Primeira coisa, como eu disse, visando preparar melhor a nossa liderança, eu elaborei aqui uma lista de coisas que eles precisam esperar quando eles tomam a atitude de sair do barco. Primeira coisa, não espere facilidades. Fala comigo, não espere facilidades. Pode escrever. Exercer o ministério cristão é o maior privilégio que podemos ter ao longo da nossa vida. E é exatamente por isso que não vai ser fácil. Primeiro, porque você vai estar lidando com questões sobrenaturais. Amém, irmãos? Segundo, porque você vai estar lidando com diferentes pessoas, com distintos pensamentos, conceitos, formações, reações, níveis sociais, opiniões, argumentos, estados emocionais, experiências e diferentes contextos de vida. É por isso que nada vai ser fácil. Terceiro, você vai estar lidando consigo mesmo, com suas emoções, limitações, decepções, imprevistos, fracassos, relacionamentos, vontades, renúncias, desejos, estado emocional, família, projetos pessoais e tudo que compõe o seu contexto pessoal. Quarto, você vai estar lidando com o mundo e toda a sua complexidade, suas crises, sistemas, conceitos, tendências, competitividade, cobrança, clima, influência da mídia, violência, corrupção, e tudo isso prova que a sua caminhada não será fácil. Ou seja, não espere facilidades. Uma segunda observação: não espere a compreensão e cooperação de todos. É importante você levar isso para a sua vida ministerial. Não espere a cooperação e a compreensão de todos. Por melhor e mais eficaz que venha a ser o seu método de comunicação, convencimento, sempre haverá pessoas que vão pensar diferente de você. Uma terceira coisa que você não precisa esperar. Não espere somente palavras positivas. Infelizmente existem 10 vezes mais pessoas que colocam obstáculo no seu plano, enquanto você vai encontrar somente uma que te apoia. Isso é real. Isso é fato. Uma quarta situação que você não precisa esperar. Não espere elogios. Tem pessoas que são movidas por elogios. Haverá casos que, por maior que seja seu esforço, as pessoas não reconhecerão como deveria. Neste caso, é melhor você saber que a recompensa maior vem de Deus. Uma quinta situação que você não precisa esperar. Não espere um cenário de possibilidades. Por maiores e melhores que forem suas intenções, e por grandes sejam os benefícios dos seus projetos, não espere um cenário onde as possibilidades sejam fáceis de serem vistas. É por isso que Paulo nos orienta a fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos. Amém, irmãos? Sexto, é interessante também. Não espere um obrigado. Amém ou não amém?
Em sua caminhada você vai encontrar pessoas que lhe dirá que você não fez mais do que sua obrigação. Sétima situação que você não precisa esperar. Não espere acertar todas as escolhas e decisões. Não espere acertar todas as escolhas e decisões. Não se frustre por uma situação errada que você escolheu, tomou. Erros fazem parte da nossa maturidade. Por último, não espere não ser perseguido. Não espere não ser perseguido. Meus irmãos, a perseguição vai fazer parte da sua vida ministerial. Enquanto Jesus não vir resgatar a sua igreja, ou você ir ao encontro dele, meus irmãos, nós seremos grandemente perseguidos. Romanos capítulo 5, versículo 1, a partir do versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu acredito que nós passamos por crises. Eu tenho pelo menos 4 motivos que Deus permite que nós passemos por crises. O primeiro motivo é porque nas crises, Deus é tão poderoso e tão soberano, que Ele usa as crises para nos fazer crescer, nos dar maturidade. Olha o que esse texto continua dizendo. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Salmo 119, versículo 71. O salmista disse assim: foi bom eu ter passado pela aflição, pois só assim compreendi os desígnios de Deus. Então, queridos, entender que nós não estaremos isentos de perseguição, entender que nós não estaremos isentos de desafios ao longo do nosso ministério, é compreender que até nisso Deus tem algo a nos ensinar. Até nisso Deus nos faz crescer. É interessante nós observarmos, existem outros motivos. Por exemplo, a Bíblia compartilha, Marcos capítulo 2, de uma experiência de 4 amigos que levavam um homem coxo, paralítico, para ter um encontro com Jesus. O propósito era, obviamente, ver aquele homem curado. Mas quando aqueles 4 homens chegaram na porta da casa de Pedro, onde Jesus estava falando, eles não podiam entrar porque as portas estavam interrompidas. Havia uma grande quantidade de pessoas. Então a porta estava o quê? Estava fechada. Amém ou não amém? A porta estava fechada. E aí, queridos, é importante a gente observar isso, que muitas vezes nós paramos, nós desistimos de continuar, porque as portas estão fechadas no nosso caminho. Porque as portas estão fechadas quando nós estamos indo em direção aos nossos objetivos ministeriais, nós nos deparamos com portas fechadas. Nós nos deparamos com situações que parece que não vai dar a lugar nenhum. Mas o interessante é que aqueles homens, eles olharam para aquela situação, para aquela porta fechada, e aí tem uma grande lição para nós. Que porta fechada não é um sinal de desistência.
Como? Eles olharam, eles pararam o que estava fazendo, olharam de novo aquela situação e buscaram uma nova possibilidade. Fala assim para o teu irmão, aprenda, irmão, a buscar novas possibilidades. Simples assim. Olha de novo o cenário. Olha de novo a situação. Olha a situação novamente. A porta está fechada. Olha de novo. O que você pode fazer? É isso que nós precisamos levar para a nossa vida ministerial. Por quê? Porque nem tudo na nossa caminhada vai dar certo. Nem todas as portas vão estar abertas para nós. É nesse momento que nós precisamos olhar o cenário. É nesse momento que nós precisamos aprender a buscar novas possibilidades. Muitas pessoas têm preguiça de buscar uma nova possibilidade. Muitas pessoas olham para portas fechadas e encontram isso um motivo para parar no tempo, para desistir. Sabe o que eles fizeram? Eles olharam a casa e pensaram, bom, a única alternativa é subir em cima da casa e descer o paralítico por ali. Irmãos, primeiro, foi um plano extremamente ousado, porque a casa era de um cara mais estressado do grupo de Jesus ali, né? Era a casa de Pedro. Da galerinha de Jesus, Pedro era o carinha mais estressado. E aí eles subiram na casa, olha só, imagina o esforço que eles tiveram. Abriram lá um buraco no teto e desceram um paralítico. Sabe que lição tremenda está aí? É que portas fechadas não significa que nós temos que desistir. Mas significa que Deus quer que possamos dar um pouco mais. Amém? Significa que Deus quer que você aprenda a dar um pouco mais para você alcançar o seu objetivo. Aprenda a dar um pouco mais. Nós vemos uma outra experiência, já vou encerrar, mas nós vemos uma outra experiência, Atos, capítulo 16, que fala que Paulo e Silas estavam caminhando, a multidão estava seguindo, no meio daquela multidão havia uma mulher com espírito de adivinhação. E o interessante é que aquela mulher falava exatamente o que muitos pregadores, muitos pastores, muitos líderes gostam de ouvir. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. A palavra que sai da boca deles é palavra de salvação, de vida, de poder. E aí, irmãos, é interessante que uma das armas mais eficazes do diabo para derrubar líderes é levantando o seu ego. Fica aí a observação. Mas a Bíblia diz que Jesus, que Paulo, já irritado com aquela situação, voltou-se até aquela mulher e expulsou aquele espírito. Olha só, o que ele fez de errado? Ele fez alguma coisa errada? Sim ou não? Eles estavam pregando a palavra de Deus, eles estavam ensinando as pessoas sobre Jesus, expulsou aquele espírito de adivinhação, aquele demônio. Aquela mulher escrava e seus donos ganhavam dinheiro com suas adivinhações. Resultado, aquela mulher, os donos daquela mulher, a Bíblia diz que eles agarraram a Paulo e Silas, levaram à presença das autoridades e lá mentiram contra eles. Fala para o teu irmão, você não está isento de mentira. Fala para ele. Você não está isento de mentira. Rasgaram suas roupas em praça pública e bateram neles. Você não está isento nem de mentira, muitas vezes nem de vergonha, muitas vezes nem da dor. Jogaram num cárcere inferior, injustiça. Nós, quando decidimos sair do barco e caminhar segundo o direcionamento de Deus, segundo a vontade de Deus, nós vamos encontrar muitos casos injustos no nosso caminho. Mas tem algo interessante aí. A Bíblia diz, Atos 16, 25, fala que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantaram louvores a Deus. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as cadeias.
E quebraram-se todas as cadeias e abriram-se todas as portas. Deus até permite que nós passemos por crises, por dificuldades. Ele permite que passemos por isso. Mas, se nós permanecermos no final de tudo, Ele vai manifestar a sua grandeza em nosso favor. E é nisso que nós precisamos confiar. É nisso que nós precisamos descansar. Paulo nos ensina, por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. É incomparável, não atendendo nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Porque o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. É nisso que nós precisamos nos agarrar. Então, irmãos, quando você sair do barco, você vai perceber que os ventos vão soprar na sua direção. Você vai perceber que as situações desfavoráveis vão vir. Você vai perceber que as pessoas vão começar a colocar defeito nas suas coisas. Você vai perceber que as pessoas vão tentar fazer você perder o seu foco. Você perder o seu direcionamento. Eu tenho uma lição para você nessa manhã. Guarda isso que eu vou te dizer. Se as pessoas, olha o que eu vou te dizer. Se as pessoas ao seu redor não acreditam nos seus projetos ministeriais, não acreditam nos teus sonhos ministeriais, parabéns, irmão. Você está muito acima da média. Você entendeu o que eu disse? Se as pessoas não acreditam em você, nos teus sonhos, nos teus projetos, sou teu fã, porque você está muito acima da média. Tem um amigo, está em Fortaleza hoje, pastor Eibe. Ele, quando começou sua igreja lá no Pará, Santarém, ele tinha uma igreja de 12 membros. 12. Sabe como ele iniciava os seus cultos? Ele dizia: eu convido esta grande igreja a se colocar em pé. Tinha 12 pessoas, irmãos. No meio de semana era ele no púlpito, sua esposa na primeira fileira ali. E ele abriu o seu culto dizendo: eu convido essa grande igreja a se colocar em pé. Pastores de outras igrejas, com 200, 300, 400 membros, zombava dele. Falava: esse Eibe está louco, esse camarada. Como é que ele convida uma grande igreja a se colocar de pé, se ele tem 12 membros? Meus irmãos, hoje ele inicia seu culto da mesma maneira. Mas se você for lá na Igreja da Paz em Santarém, você vai encontrar uma igreja de 85 mil membros. É a maior igreja local do país hoje. Amém, irmãos? Onde está localizada hoje a maior igreja do mundo, a maior igreja local do mundo? Está lá na Nigéria. É uma igreja de 2 milhões de membros. São cultos, a igreja abre às 5 da manhã e fecha suas portas meia-noite. Estou falando de uma igreja que tem uma construção de 1 quilômetro. Faz assim, uau! 1 quilômetro. Ela foi construída exatamente no lugar onde ninguém acreditava que ali podia se reunir um grupo de cristãos, um grupo de evangélicos. E aí nós vemos que quando Deus nos chama para sair do barco, Ele nos chama mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio a ventos fortes, mas se você não tirar os olhos daquele que te chamou, você vai ver a glória dele até o fim, você vai ver a glória dele se manifestar até o fim. Amém, irmãos? É isso que eu gostaria que vocês compreendessem essa manhã. Um tema extenso, mas é isso que eu gostaria que você compreendesse essa manhã. Deus, Ele te faz um convite para viver um outro nível. Agora, não olhe para as circunstâncias, não olhe para esse cenário desfavoráveis. Sai do barco, fala para o teu irmão, sai do barco. Sai do barco, irmãos. Mas, quando você tomou a decisão de sair do barco, entenda,
os ventos vão continuar soprando. E serão ventos fortes. Serão ventos assustadores. Altos. Críticas. Palavras negativas. Situações desfavoráveis. Mas não se preocupe, irmãos. Não tire os olhos daquele que te chamou. Mas eu tenho uma última notícia para você. Talvez aqui nessa manhã tenha alguém que um dia respondeu o chamado do Senhor, viveu uma experiência, amém, queridos? Viveu uma experiência com Deus, andou por sobre as águas, mas os ventos vieram. E por causa das forças dos ventos, retrocederam, desistiram, não permaneceram. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você esta manhã. É que Deus, repare, quando ele estava afundando, quando Pedro estava afundando, ele imediatamente gritou dizendo: Senhor, salva-me. Jesus prontamente, fala assim comigo, prontamente. Jesus estendeu a mão. Jesus não pegou Pedro no colo e levou de novo para o barco, não. Sabe o que aconteceu? Ele restaurou a experiência. Sabe o que acontece? Talvez haja alguém aqui nessa manhã que um dia respondeu o chamado do Senhor, saiu do barco, caminhou por sobre as águas, mas afundou. Eu tenho uma notícia para você. Deus restaura sua experiência. Deus restaura teu ministério. Para encerrar, existe uma pessoa, uma mulher de Deus, chamada Teresia Wirimiro, queniana. Esta mulher, ela era casada com alguém, e esse alguém, o marido dela, encontrou uma moça mais jovem, e acabaram se separando. Ele a atraiu e acabaram se divorciando. Ela fazia parte de uma igreja no Quênia que abomina essa situação, divórcio. E aí, ela começou a sofrer algumas perseguições da própria igreja. Ela desenvolvia ministério na igreja, entretanto, depois do seu divórcio, da sua separação, ela foi deixada de lado. Os pastores não queriam mais que ela desenvolvesse o ministério na igreja local, os irmãos romperam